O casamento e divórcio ensinados por Jesus Cristo. Casamento e divórcio ensinados por Jesus Cristo. É sobre essa temática que nós iremos tratar nessa manhã. E existe, meus irmãos, um índice de divórcio na nossa sociedade muito grande. Dados do registro civil mostram que o Brasil teve, em 2022, cerca de 970 mil casamentos. Desses 970 mil casamentos, 420 mil se divorciaram. Ou seja, praticamente metade das pessoas que se casam se divorciam. E esse é um número muito alto a respeito de como que a sociedade vê o casamento. O casamento, meus irmãos, é importante ressaltarmos que não é uma criação humana, mas a instituição casamento e família é uma ordenança divina. O casamento não é fruto de uma racionalização da sociedade. O casamento ele não é formado pela sociedade que institui o casamento, mas sim é o próprio Deus que estabelece casamento e família logo na criação do mundo. O casamento, meus irmãos, como Deus estabeleceu, abençoa a família. O casamento, como Deus criou e estabeleceu, abençoa a sociedade. O casamento, como Deus formou desde a criação do mundo, abençoa o mundo todo. Por isso que o conceito bíblico de casamento, ele é diferente do conceito humano. O casamento criado e ordenado pelo Senhor não foi feito para que as pessoas casadas fossem felizes. Muitas pessoas procuram no casamento felicidade. Certamente você que passou, está casado, quando foi se casar, tinha o desejo de ser feliz no casamento. E não há problema em entender que a felicidade ela pode fazer parte de um casamento saudável, de uma família bem estruturada. Mas a felicidade não é o fim último do casamento. Porque em muitos momentos vão passar por períodos difíceis, de infelicidade, de desprezo diante dessa relação. E mesmo assim é necessário manter o casamento. Por isso que pessoas que se casam buscando ser felizes, logo no início do casamento vai ver que entraram numa grande furada. O casamento, criado e ordenado pelo Senhor, não foi feito também para a procriação da espécie. Embora exista um mandado de multiplicar e frutificar, esse não é o objetivo fundamental do casamento. Se fosse feito apenas para a procriação de espécie, não seria diferente dos animais. Entretanto, o casamento ele possui um outro objetivo. Por vezes, as pessoas também pensam que o casamento ele foi criado para satisfazer as necessidades sexuais. Embora a prática sexual faça parte da relação matrimonial, ela não é o principal objetivo do casamento. Porque haverá um momento da vida do casal em que a idade, os anos vão chegando, vão se passando, e o vigor físico já não vai mais corresponder a essas necessidades sexuais. E não é por isso que o casamento vai acabar. O casamento, criado e ordenado pelo Senhor, ele tem um objetivo fundamental, primeiro, que é a glória de Deus. E o segundo objetivo nessa relação, se os irmãos se lembrarem lá na criação, o que foi que Deus viu que não era bom? Que o homem ficasse. Ou seja, o objetivo fundamental do casamento é o companheirismo, é o caminhar juntos para a glória de Deus. A felicidade, filhos, sexualidade faz parte de um todo do casamento, é uma consequência do casamento e não o objetivo final dele. O nosso objetivo final como casamento e família é a glória de Deus e o nosso aperfeiçoamento. Nós vemos isso com Adão no jardim. Se os irmãos se lembrarem de Isaac, quando a mãe dele faleceu, o pai dele foi atrás de uma esposa para Isaac. Por quê?
porque a mãe havia falecido e ele temia que o filho ficasse só. Quando Noé foi chamado para construir a arca diante de uma sociedade caída, não somente ele foi preservado, mas também toda a sua família. Entretanto, meus irmãos, vivemos num mundo de pecado, divórcio e separações. E lidar com assunto como este sempre vai ser algo espinhoso. Para a gente sempre é difícil falar sobre divórcio e separação, assim como também nos dias de Jesus foi difícil e era um tema polêmico. E por vezes nós vemos essa polêmica dividida em dois grandes extremos. Aquele que afirma que o divórcio e a separação nunca devem ser realizados. Em hipótese alguma, nunca deve haver o divórcio ou a separação, que o divórcio, em todos os casos, é pecado. Então, nós temos esse lado da moeda. Entretanto, tem o outro que acha que pode se divorciar por qualquer coisa. E ambas as posições são confrontadas por Jesus aqui no Sermão do Monte. Sabemos que a infidelidade, o adultério, é algo devastador e capaz de destruir famílias inteiras. E é sobre essas questões que nós vamos observar no Sermão do Monte. O Senhor Jesus, como os irmãos bem sabem, Ele está se dirigindo aqui especificamente aos seus discípulos. No começo do capítulo 5 Ele afirma isso, que os discípulos se aproximam dEle e então Jesus passa a ensinar. Então nós estamos diante do ensino de Jesus especificamente para os seus discípulos. E Ele está no momento do Sermão do Monte em que Ele está expondo o coração da lei para a gente. Ele está mostrando o espírito da lei que os escribas e fariseus não observavam. E o primeiro ponto que ele vai tratar aqui é acerca do adultério. No verso de número 27, ele afirma: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Veja que Jesus está revelando e mostrando para a gente o coração da lei. Os escribas e fariseus entendiam que o adultério era apenas o ato consumado em si, e não necessariamente a intenção do coração. Que você só iria pecar contra Deus se você consumasse aquele pecado. E é contra este ensino que Jesus está se opondo. A ênfase dada nesse momento é que os fariseus e escribas olhavam apenas para o cumprimento externo da lei. E é óbvio que se deitar com uma pessoa que não é a sua esposa ou o seu marido é pecado. E isso é dito claramente nas Escrituras. Quando o rei Davi deitou-se com Batseba, claramente foi um pecado contra o Senhor. Entretanto, Jesus vai mostrar a seriedade disso, que não deve nem sequer olhar com desejo impuro. Observe que a linguagem de Jesus aqui, ele trata dos aspectos do coração. Ele diz que aquele que olhar com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Observe, meus irmãos, que a luta contra o pecado, ela reside principalmente no coração, porque é do coração do homem que procede todas as coisas, boas ou ruins nesse sentido. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. O Senhor Jesus também nos ensina que do coração do homem brota o assassinato, o homicídio, o adultério. Então, a religião cristã, a ética cristã, ela é fundamentada no coração. E é um aspecto interno do nosso ser. Ninguém sabe o que se passa no coração, a não ser nós mesmos e Deus, porque é um fórum íntimo. E é aqui que Jesus coloca a sua ênfase. Pôr os olhos em uma mulher para cobiçá-la. Porque se ficarmos apenas com o cumprimento externo da lei, ficaremos como igual os hipócritas que Jesus condena.
E é interessante, meus irmãos, observar que este pecado não tem sexo nem idade. Ele diz: todo aquele que olhar para uma mulher, ou com intenção impura, ou seja, todo aquele pode ser homem, pode ser mulher, não depende de idade, porque todos podem incorrer nesse pecado, que é alimentar desejos sexuais ilícitos no seu coração. Jesus, ele relaciona aqui os 10 mandamentos, mostrando que a questão do desejo, de olhar, da cobiça, é algo que deve ser lutado, é uma batalha que o cristão deve ter no seu coração. Qualquer um está sujeito a este pecado, tanto jovem como idoso, homem, mulher. Não podemos arranjar justificativas para este pecado, como muitas vezes as pessoas fazem. O argumento é jovem, né? Tá bom, é assim mesmo. São os hormônios da idade. Se não fizer isso, vai ficar doente. Como as pessoas promovem a pecaminosidade, a prostituição e acham isso normal. O pecado, meus irmãos, não é realmente uma necessidade para os cristãos, mas algo a ser evitado. Tanto Davi como Siquém, os personagens apresentados pelas Escrituras, antes de consumarem o seu pecado, eles olharam para essas mulheres. Se os irmãos se lembrarem de Davi, ele olhou Batseba fazendo o quê? Tomando banho. Primeiro ele olhou, ele desejou, ele cobiçou, depois ele consumou o ato. Então Jesus, ele mostra que o cumprimento da lei, ele está antes, ele está no aspecto do coração. Os nossos símbolos de fé nos ensinam que lidar com o 7º mandamento, que é o não cometer adultério, envolve tanto palavras como ações impuras. Jesus mostra, meus irmãos, que o caminho para o discípulo não cair nesse pecado é um caminho de radicalidade. Se vocês observarem a partir do verso 29, ele vai mostrar como que nós devemos lidar com essa situação. Ele diz: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque e jogue fora. É melhor, é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Veja como Jesus, ele mostra a seriedade que nós devemos lidar com as questões sexuais. E isso, meus irmãos, é algo muito sério. Questões que envolvem dinheiro, poder e sexualidade é algo que envolve a vida do homem como um todo. Por isso que ele enfatiza que os discípulos têm que ser radicais acerca disso. Não é algo que ele deve alimentar no coração. Se é o olho direito, a mão direita que te faz pecar, arranca. Aqui, diante da sociedade judaica, o olho direito, a mão direita, são questões importantes e fundamentais à vida do homem. Nesses 2 versos, o Senhor Jesus nos ensina qual deve ser o nosso comportamento como discípulos. Jesus nos ensina a sermos radicais quanto ao pecado, que este pecado não deve ser tolerado. Na história da igreja, teve um dos conhecido como pais da igreja, que é depois do período dos apóstolos, aqueles que foram responsáveis pela pregação e propagação do evangelho, conhecido como pais da igreja, teve um personagem chamado Orígenes, que conhecendo as escrituras e essa passagem de forma específica, ele interpretou literalmente, ao ponto que ele chegou a se castrar por entender que ele não deveria cometer esse tipo de pecado. É claro que as escrituras não estão mandando a gente se castrar aqui, é uma linguagem hiperbólica, ele está mostrando como que deve ser a radicalidade, a nossa aproximação acerca deste assunto. Mas
é interessante observar como que os discípulos, por vezes no passado, levavam a sério realmente a palavra de Deus. Que o nosso coração, por vezes, meus irmãos, precisa ser mudado para nos conformar à vontade do Senhor. E o que leva você a cometer adultério no seu coração? Sabemos que o desejo sexual, ele é algo natural para o homem e é um desejo que até mesmo está no controle de Deus. Ele nos fez seres sexualizados e para sentirmos prazer no ato conjugal. Não há pecado nisso. É uma ordem, é uma criação divina, é para o nosso bem. Mas o pecado, ele distorce essa realidade. Ele distorce ao ponto que nós fazemos isso apenas buscando o nosso próprio prazer. Por vezes, quando a pessoa está insatisfeita com o marido, quando está insatisfeita com a mulher, aí ele passa a vislumbrar, visualizar coisas fora do casamento. E aonde começa a alimentar esses desejos no seu coração, até que ele consuma o ato da traição. Por vezes, mulheres insatisfeitas com o seu marido, buscam consolo e prazer fora do casamento. A palavra do Senhor, meus irmãos, aqui, quanto a isso, é sermos radicais. Ou seja, nem pense em divórcio, em traição, porque isso é algo abominável ao Senhor. A palavra do Senhor aqui é corta, lança longe de ti. Se há uma roupa que torna você sexualmente atraente, jogue fora. Se as redes sociais que te fazem pecar, desinstala do seu celular. Se é o acesso à internet que deixa você mais suscetível a esse tipo de pecado, corte, limite. Existem sites que fazem bloqueios de canais de prostituição, de questões vulgares. Procura meios para isso. Se há uma área que você enfrenta dificuldade, procure conservar o seu casamento e a sua família em santidade. Pessoas que são solteiras, que consomem conteúdo pornográfico, eles levam um problema para o casamento futuro. Fazem com que a pessoa que consome pornografia, seja casado ou solteiro, ele vai passar a olhar a outra pessoa como um objeto. Ele vai fazer do outro apenas um objeto de prazer. E a pornografia ela é tão devastadora porque a pessoa começa no nível de pornografia e vai abaixando cada vez mais. Se você observar todo pedófilo, a princípio, ele foi alguém que consumia muita pornografia. Porque aquilo que ele está consumindo já não está mais satisfazendo, aí ele vai degradando cada vez mais e fazendo algo que é abjeto. Por isso, o Senhor Jesus, ele trata dessa questão com muita seriedade e diz, corta, lança fora de ti. Há uma radicalidade no discipulado cristão. Conservar, meus irmãos, a nossa vida em santificação, casamento, é uma necessidade. Veja que Jesus trata de um aspecto pessoal da gente. Não é o outro, é a gente que tem que lidar com essas questões no nosso coração. Mas talvez você pergunte, pastor, e quando existe o adultério de forma externa e pública? E quando isso já adentrou na família? E é aqui então que Jesus vai falar acerca do divórcio. Primeiro ele trata do adultério e depois ele vai nos alertar sobre o divórcio. No verso 31 ele afirma, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que se casar com a repudiada, comete adultério. Veja que Jesus mostra aqui um contraste com o ensino que também foi dito. Que aquele que for divorciar da sua mulher deve dar uma carta de divórcio. Aqui, Jesus está confrontando o ensino dos escribas que estavam interpretando errado o Antigo Testamento.
mostrando que Moisés era uma obrigatoriedade o divórcio em algumas situações. Jesus mostra que apenas uma excepcionalidade o divórcio é possível. Quando ele diz: eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, exceto, em caso de relações sexuais ilícitas, existe aqui uma cláusula de excepcionalidade, que é a infidelidade. O divórcio, meus irmãos, sempre foi um tema realmente polêmico, onde todos pensam ter o direito de dar palpite e argumentar os seus achismos acerca dessa questão. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser daquele jeito. Os tempos de Cristo não era diferente dos nossos, e o homem sempre como um pecador arrogante, o suficiente para determinar o que é melhor para si mesmo. E nós, por vezes, fazemos a mesma coisa. Não são poucas as vezes que nós ouvimos de pessoas da própria igreja afirmar: se não está dando certo mais, é melhor que se separe. Ou não está mais combinando, então termina. Se eles não estão mais felizes, não tem o porquê continuar. Não é só os fariseus e as tradições antigas que entendiam o divórcio de forma a ser tratado de qualquer maneira. Mas muitas pessoas que cresceram na igreja, que são membros de igreja, tratam da família como algo a ser trocado. Por vezes a pessoa vira e fala: pastor, mas o amor acabou. Ele só trabalha e não me dá atenção. Ela é negligente com os cuidados da casa. Nenhum desses motivos é razão para divórcio. O Senhor Jesus aqui, ele tem apenas uma exceção, que é a relação sexual ilícita. Se a pessoa é mal-humorada, se você não se sente amado ou amada, não é motivo para ter o divórcio. O divórcio é algo que a Bíblia claramente condena no sentido de tratar a família como algo, como qualquer coisa. Devemos, meus irmãos, sondar os corações, os problemas conjugais e buscar uma solução realmente no Senhor. E por vezes as pessoas pensam no divórcio porque é a saída mais rápida de sair daquela situação de conflito, de insatisfação. Muitas pessoas, mesmo sendo cristãs, alimentam pensamentos ímpios acerca do casamento. A própria declaração do Senhor Jesus mostra como que nós devemos lidar com isso. E tem um caso específico, logo no começo do Novo Testamento, que é de José e Maria. Em Mateus capítulo 1, o verso 19 e o verso 20. Diz assim: mas José, sendo esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixar Maria, secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Veja que José, ele estava resolvido. A palavra aí, ele já estava determinado, ele estava resolvido que iria deixar Maria. E veja que a própria Escritura já coloca José aqui como esposo. E qual que era o motivo que levou a ele ter essa determinação? Que ela apareceu grávida. Veja que foi necessário, diante desse contexto, uma ação sobrenatural para que ele mantesse a resolução de manter a família. Ele tinha um motivo justo. A Bíblia coloca ele como um homem justo. Porque aquela situação, ele tinha o direito do divórcio. Mas, para que não houvesse uma injustiça, Deus interveio na história, acalmou o coração dele e diz: o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Nós temos aqui, meus irmãos,
logo na família do próprio Senhor Jesus Cristo, o seu início não foi um início fácil, né? Pensar que, olhando para a história bíblica, parece que foi tudo mil maravilhas, né? Ali é uma situação, não é tranquilo, ele tentou deixar realmente no coração. Mas o Senhor cuidou dessa situação. Nós devemos, meus irmãos, olhar para a família realmente como algo muito sério que Deus estabeleceu para o nosso bem. Como eu disse a princípio, o casamento, a família, não tem a finalidade última para a gente ser feliz, não tem a finalidade última para satisfazer os nossos prazeres. A finalidade última da nossa família é glorificar a Deus, é sermos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, é ter alguém para poder caminhar com a gente, né? Seja na alegria ou na tristeza, né? Na saúde ou também na doença. Ninguém que casa querendo ser infeliz, né? É verdade, todo mundo vai querer casar para ser feliz, né? Todo mundo que está sozinho quer alguém para querer dividir a vida e passar momentos bons juntos. Mas, dentro do contexto do mundo caído, da realidade do pecado, nem sempre isso realmente é possível, né? O que nós vamos manter comprometidos com a família e com o casamento é o temor que temos diante do Senhor. Devemos, então, fazer todo o esforço, né, para manter a santidade, o casamento e a família, né, diante do nosso Deus. Uma palavra para os casados nessa manhã. Permaneça na condição que Deus te chamou. Né? Permaneça na condição que Deus te colocou. Exclua a palavra divórcio do seu vocabulário. Isso não é uma opção ou a primeira opção para o cristão. Existe a possibilidade de divórcio nas Escrituras? Existe uma possibilidade. Não é uma ordenança. Não é o primeiro caminho. Existe uma excepcionalidade que é o adultério, dando à parte ofendida o direito de pedir o divórcio. Mas ela não é recomendada. Sempre é procurar a reconciliação, a manutenção da família e a glória de Deus. Antigamente, o divórcio era visto com maus olhos pela sociedade. Não só a igreja via com maus olhos, mas a sociedade, de uma forma geral, entendia o divórcio como algo ruim, né? Quem se lembra da palavra desquite, né? É algo bastante antigo, que as pessoas não gostavam nem que falasse esse nome. Mas hoje em dia é algo muito banalizado, né? As pessoas casam, se descasam, casam de novo, depois casam outra vez e vira uma confusão. Por isso, permaneça na condição que Deus te chamou. Né? Se Deus te chamou dentro do contexto da família, do casamento, lute, né, pela sua família, pelo seu casamento, pela vida dos seus filhos e netos, sobrinhos, para que Deus seja honrado e glorificado. Uma palavra aos solteiros e viúvas, né? A fidelidade, né, a felicidade plena não está no casamento. Muitas pessoas, por vezes, né, é comum que o solteiro ele sinta solitário, ele sinta sozinho muitas partes da sua vida. E ele olha para o futuro e fala, nossa, com quem que eu vou compartilhar a minha vida? E ele experimenta muita solidão. E por vezes olha para o casamento como uma fonte de esperança, de alegria. O casamento, ele é uma bênção criada por Deus. Mas ele não está isento de muitos problemas também. Por isso que a palavra aos solteiros é a felicidade plena não está no casamento. O casamento é uma bênção, é uma ordem divina, é para o nosso bem, mas se você buscar o casamento apenas para ser feliz, para satisfazer os seus prazeres, você vai estar buscando pelo motivo errado. Uma palavra a todos, né? Que nós possamos buscar manter a família como Deus estabeleceu para o nosso bem, para o bem das pessoas ao nosso redor, para a glória de Deus. Casamento é coisa muito séria. Exclua, por isso, a palavra divórcio do seu vocabulário e faça todo o esforço possível para conservar a sua família e o seu casamento. E que, apesar das suas falhas, Deus é o mais interessado, né, em nossa família.
Deus não precisa da nossa família, Deus não precisa da nossa santificação, mas Ele estabeleceu a nossa família para a glória dEle. E Ele é quem é o mais interessado em tudo isso. Porque apesar da gente mesmo, é Ele que nos sustenta, né, em santidade, em família, para a glória dEle. E se por vezes há a realidade do divórcio, da separação na sua família, busque força em Deus, que Ele é poderoso para fazer todas as coisas novas e te fortalecer, animar, apesar dos seus pecados, perdoar e também te purificar. Amém? Que o Senhor Jesus continue sendo adorado e exaltado por todos nós.